Título 2º. Disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Capítulo 1. Das licitações. Seção 1. Da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade. Artigo 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, aquisição e alocação de bens, alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 29 e 30. Parágrafo 1º. Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 2º. O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o parágrafo 3º do artigo 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta lei. Parágrafo 3º. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Inciso 1º. Comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Inciso 2º. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Parágrafo 4º. Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, aquisição e alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Artigo 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 1º. Para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2º. Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000 e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Inciso 3º. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições pré-estabelecidas. Inciso 4º. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 5º. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Inciso 6º. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Inciso 7º. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 8º. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 9º. Na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. Inciso 11. Nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social. Inciso 12. Na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Inciso 13. Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no país, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 14. Nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. Inciso 15. Em situações de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no parágrafo 2º. Inciso 16. Na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta. Inciso 17. Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Inciso 18. Na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Parágrafo 1º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso V do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.
Parágrafo 2º. A contratação direta com base no inciso 15 do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Parágrafo 3º. Os valores estabelecidos nos incisos I e 2 do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade. Artigo 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: Inciso 1º. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Inciso 2º. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Alínea A. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Alínea B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Alínea C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditórias financeiras ou tributárias. Alínea D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Alínea E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Alínea F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Alínea G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo 3º. O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos. Inciso 1º. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. Inciso 2º. Razão da escolha do fornecedor ou do executante. Inciso 3º. Justificativa do preço.